Uou. Tá cheio de folha aqui em cima do toldo. Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Tela, em Honduras, e estava aqui organizando nossa casa para pegarmos a estrada hoje, só que estamos com um pequeno problema. Um problema de espaço. Espaço para guardar as novas coisas que nós temos, porque quando estávamos nas ilhas de Utila e Roatán, mais especificamente em Utila, nós começamos a fazer snorkeling, que é mergulho livre, e nos apaixonamos por esse hobby e compramos todo o equipamento para dois. Um trem desse tamanho, porém veja o tamanho do negócio comparativamente ao tamanho da nossa casa. A gente não tem onde guardar isso. E aí nós estávamos debatendo, pensando o que faremos com isso. E se não fosse suficiente, ainda ganhamos de presente aqui dos nossos amigos do Tortugando, que estão aqui do lado, uma varinha de pescar. Então temos isso, um molinete e o snorkel. Pega lá. Pronto. Meus amigos, hoje a gente já começa a estrada já brum. Takezão de drone feito por quem aqui, ó? É linha piloto oficial do Vibe de 2. Tá aqui fazendo as cenas de drone com essas três combinhas aqui juntinhas. Não tem como ficar feio, né? Com esse cenário também aqui caribenho, porque nós estamos numa região caribenha aqui de Honduras, esse país que nós não ousamos viajar quando passamos aqui a primeira vez, porque estávamos sozinhos e aproveitamos que muitos amigos estavam numa região muito próxima e a gente decidiu se encontrar todos em Honduras, e por isso estamos aqui em 8 pessoas, 3 cachorros viajando por Honduras. Hoje vai ser nosso último dia aqui nesse país, onde nos alertaram que a gente não deveria entrar.
98 quilômetros, até um lugar que se chama Laguna de Yohoa, que foi o lugar escolhido aqui para nós fazermos nossa despedida oficial da galera, nossa despedida do país aqui de Honduras, para que a gente continue nossa jornada rumo ao norte. Olha, amigos, a verdade é que se tem uma coisa que nós aprendemos nessa viagem é que aquilo que a gente escuta, ouve, lê, as informações gerais de um país, as estatísticas gerais de um país, não correspondem a todos os lugares do país. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, esses dados e índices de violência, assim como tem aqui em Honduras, por exemplo, que são dados estatísticos e índices de violências que são terríveis, um dos piores do mundo. São dados de desigualdade social também que são terríveis, são dos piores do mundo. Mas o que a gente vê aqui na prática no país é que essa concentração, principalmente de violência, está nas grandes cidades urbanas. Ou seja, igual todo país, toda cidade grande é muito mais perigoso do que viajar pelo interior do país. Assim como no Brasil, assim como na Bolívia, na Argentina, todos os países que nós passamos, a gente sempre tenta, de alguma forma, evitar uma cidade grande ou, se a gente tem vontade de conhecer a cidade, tomar muitas precauções que a gente não tomaria numa cidade interior. Então, uma conclusão sobre Honduras é de que realmente tem estatísticas que são muito baixas em termos de desigualdade, violência, mas isso está concentrado principalmente nas grandes cidades. E quando a gente viaja aqui pelo interior do país, a gente vê a calmaria, a tranquilidade que é passar por essas regiões, que são regiões que têm casas boas, estrutura de asfalto boas, enfim, parecem regiões assim até bem desenvolvidas. Hola, buenas tardes. Gracias. Pagamos aqui nosso primeiro pedágio em Honduras até hoje, não havíamos pago, custou 22 lempiras e vamos seguindo aqui porque nós temos aí 34 quilômetros para chegar aqui numa região de um lago que parece muito bonito. Então vamos andando aqui, porque, meus amigos, devagar se vai longe. Simbora! Vamos Nezinha! Por aqui já são 20 para as 5, já avançamos um pouco aqui na quilometragem da estrada. Saímos da principal, que são as estradas nacionais aqui, como se fosse, sei lá, as BRs do Brasil. E estamos passando pelo interiorzinho aqui de um povoado bem pequeno, as casinhas pequenas, comércio pequeno, o pessoal na rua sentado nas cadeirinhas. Uma legítima cidade de interior de qualquer lugar. É isso aí, lugar bem pequenininho, mas vamos continuar aqui nossa jornada até encontrar algum lugar legal para passar esta noite. Aqui à nossa esquerda, mais ou menos, está o lago Yohoa, que é onde nós já estamos, né? Só que essa margem inteira aqui, ela é privada e a gente não consegue chegar até o lago que está lá, ó. Nós queremos dormir na frente do lago e é isso que a gente está tentando achar aqui. No aplicativo que nós usamos de viagem, o iOverlander, não tem nenhuma marcação, até porque acho que pouca gente passa por aqui. E as marcações que tem são todas pagas, né, digamos. A gente queria ver se conseguia um lugar na margem do lago para não precisar pagar nenhum camping, nenhuma estrutura hoje, porque a gente não estava precisando, na verdade. Mas vamos ver se a gente consegue achar. Se não acharmos, vamos ter que buscar um lugar que seja pago e que tenha alguma estrutura, sei lá, perto do lago, não sei. Vamos ver. E além disso, são
4 carros, então tudo é um pouco mais complexo de conseguir também. E é isso aí, vamos lá avançar que daqui a uns 10 km a gente deve achar alguma outra entradinha por aqui. E nós pedimos um lugar sensacional e gratuito de frente para o lago. Não conseguimos, amor. Não conseguimos. Não, só de frente para o rio que vem do lago. De graça, de frente para o rio, lugar sensacional. A única condição foi que ali eles alugam um caiaque e stand-up também e tal. E nós vamos ficar na frente de uma casinha aqui que é deles. Então eles pediram, se vocês forem alugar alguma coisa, aluguem com a gente, é a única condição, mas vocês podem passar a noite aqui, é tranquilo, é seguro e é muito bonito. Daí eu fui ali ver, nossa, realmente é bem bonito. Então lá dentro, né? Simbora. Gente, eu queria. Aê, deu, amor! Ui, recepção extraordinária aqui, meus amigos. O Marco nos recebeu. A gente vai estacionar, depois que esse carro sair aqui, nós vamos estacionar bem de frente para essa estrutura. Nós podemos usar aquela estrutura ali, tem banheiro lá pro fundo e ali embaixo já fica o rio. E segundo ele, o rio é limpo, pode entrar, pode fazer caiaque, andar de lancha, pescar, fazer de tudo aí. Ou seja, temos uma ducha hoje. No caso, a ducha é o rio. Ei, Fifi, vamos. Aqui, ó. Vem. Vem, garoto. Vamos, garoto. Vamos. Ei, garoto. Uau! E olha o lugar extraordinário que nós conseguimos achar. Tem que tomar muito cuidado com o que se pede. Tinha acabado de falar, pô, vamos tentar achar um lugar à beira desse lago. Não conseguimos, mas conseguimos na beira do rio. E a verdade é que Honduras tem nos impressionado demais. A gentileza com que nos receberam nesse lugar foi algo assim sensacional, porque ele nos deu toda a estrutura que a gente precisa para estacionar, estrutura de mesa, banheiro, qualquer coisa. Ele falou que ó, pode dormir aqui, a única condição é que vocês aluguem meu caiaque amanhã para dar um rolê. Se quiserem alugar, aluguem comigo. E sabe quanto custa? R$20 o dia inteiro pra gente pegar esse rio aqui e navegar até o lago. Então assim, é um lugar extraordinário e realmente Honduras tá roubando, mas tá roubando o nosso coração, porque esse país tem nos apresentado um Caribe lindíssimo, montanhas bonitas e ainda, olha só, essa abundância de natureza completamente preservada, meus amigos. A Aninha tá aqui colocando nossa mosquiteira, que foi feita pela mãe da Ana. Nós costuramos um pano com imã e aí a gente coloca ali na porta do meio e também na porta de trás da manezinha, porque um dos temas que a gente enfrenta aqui na América Central são os mosquitos. Tem muito mosquito, dos mais variados, e são mosquitos diferentes do Brasil. Tem um mosquito que é bem pequenininho aqui, e eu tinha comentado sobre eles, o pessoal falou que era imaruí. Quais são os outros que o pessoal falou que era? Que era aquela mutuca, coisa assim. Não sei o que, cabeça de pólvora. Vários, mas não, a gente tá com outras pessoas, outros brasileiros aqui, e não são esses bichos, são outros específicos tão ruins quanto esses aí que existem aqui na América Central. E aqui tem todos, dos grandes até os pequenos, então a gente tem que passar muito repelente e usar mosquiteira. Isso aqui é um item obrigatório na América Central.
Ó, uma das coisas que a gente tá usando para espantar mosquito, não quando a gente tá dentro da Kombi, porque é tóxico isso aqui, muita gente já falou pra gente, isso aqui é totalmente tóxico e realmente não faz muito bem pra saúde, mas a gente acende ele em lugares não fechados. Por exemplo, agora a gente vai ficar ali na rua e vou deixar aceso pra matar os mosquitos que tiver por aqui. Que aqui, ó, vem esse ferrinho. Vejam esse ferrinho aqui. Ó, fala que são 2 aqui então. Vai no buraquinho. Ao contrário. Assim. Isso aqui é muito perigoso, mas muito perigoso. Olha aqui. Isso aqui, nosso tampo, ele tem resina, é bem protegido. E uma vez esse negócio ficou aceso e queimou aqui, ó, de tão perigoso que ele é. Então, para que a gente não coloque fogo na nossa casa, tem que pegar aqui. E colocar assim. O jantar hoje não é dos mais saudáveis, é macarrão com salsicha. E eu só tô esquentando, requentando agora, porque já tinha ele feito, tava na geladeira. Então, pelo menos é rápido e prático. Café. A senhorita já comeu, e comeu bastante. Esses olhinhos do burrinho do T-Rex aí... Engana. Não engana ninguém, não. Bom dia, meu amor. Bom dia. E mais um dia começando por aqui. Cara, passamos uma noite extraordinária nesse lugar, apenas ao som da natureza. Aqui nós estamos a 900 metros acima do nível do mar, ou seja, estamos numa região um pouco montanhosa, com esse rio ali. Isso faz com que fique mais fresco durante a noite. De dia já começa um bafo tremendo. E agora eu vou inaugurar minha varinha de pesca nesse rio, só que para isso preciso comprar anzol. Pegar uma bike emprestada aqui do cara que trabalha aqui e vou lá no mercado. E aí, meus jovens, bom dia. Bom dia, bom dia. Vou lá comprar anzol pra gente pescar o almoço. Quero ver. Esse eu quero ver. Pegar a bike do brodinho aqui. Oh, faz tempo que não ando de bike, hein? E alta, hein? Pegar lá o anzol pra eu pescar o almoço. Ah, rapaz. Respeita, hein? Vou lá pegar o anzol. Ó, o brother ali emprestou a bike dele. Ai, peraí, tem um morro aqui. Ah. Vou lá pegar o anzol, meu amor. Calma que o almoço tá chegando. Nossa, e faz muito tempo que eu não dou um rolê de bike. Acho que desde quando vivia lá no Campeche, em Floripa, que era nosso meio de transporte favorito. Nós andávamos de bicicleta quase todos os dias. Inclusive, se vocês não sabem, quando nós começamos aqui o canal do Vibe de 2, nós se chamávamos Mochileiros de Floripa e não Vibe de 2. Isso porque nós falávamos sobre a ilha de Florianópolis, sobre lugares para morar, o que fazer, turismo, enfim. Falávamos várias coisas da ilha e andávamos muito de bicicleta também. A gente tinha um estilo de vida muito gostoso lá na ilha. E a cidadezinha aqui, ela é bem pequena, bem ar de interior mesmo. Vejam aqui ó, o tamanho da estrada, essa aqui é a principal da cidade. E se chama Los Naranjos, essa região que nós estamos. Esse aqui é o meio de transporte deles, ó.
Deixa o caminhãozinho. Acho que é aqui nessa vendinha que vende o anzol. Olá, buenos dias. Como está? ¿Tienes anzuelo? Sim? Gracias. Gracias, tchau. Isso aí, consegui comprar aqui o anzolzinho. É um pouquinho menor do tamanho recomendado pelo cara ali que tá cuidando do estacionamento, mas acho que vai dar, vamos ver. Bora que eu vou lá caçar nosso almoço, meus amigos. Vocês botam fé? Comenta aí se vocês botam fé que eu vou pegar um peixe hoje antes de eu pegar. Vamos ver quem bota fé em mim. Todos os homens estão convidados a pescar o nosso almoço de hoje. Sabe que eu vou pescar, né? Eu vou pegar o maior peixe, provavelmente, né? Tá bom, seu nome. Vem, Fifi! Ó, a primeira tarefa do nosso dia é pegar a isca primeiro. A gente vai fazer todo o negócio completo hoje, porque só tem bons caçadores aqui, né? Duas iscas tá bom, né? Pronto, vamos pescar. Levando peixe na grama. Boa! Ah lá, galera! Aê! E é verdade! É verdade esse bilhete, meu amor. Quem Pegar? falou que ia ter almoço hoje? Mais um! Sim, ó. Ihi. Sem vara, garoto. Acho mais fácil sem vara que com a vara. Boa, show. Ah lá. Aê, danado! Bem, meus amigos, as coisas estão boas aqui. Os caçadores estão caçando peixes. Tem uns pequenos, tem uns maiores, mas é tudo esses peixinhos aqui, ó. Já pegamos quase uma sacola, deixa eu ver. Sacolada de peixe, hein? Aí, ó, sacolada de peixe. Depois vamos limpar tudo e fazer fritinho. Coisa linda. Cada um pra provar, né? Ó, esse aí é o resultado da pesca de hoje. Pegamos, na verdade pegamos 6, né? 2 grandes e 5 médio para esse tipo de peixe aqui, que é peixe de rio. Ele foi com a carne bem boa. Vai dar bom. E tá embora. Chegou a hora, só quero ver agora, hein? Estamos com varinha do organizado, pegar o caiaque e vamos entrar aqui no canal em direção ao lago. Esse aí que é o maior lago de Honduras. Ô, Fifi, olha o look da Fifi. Ô, Fifi! Ai, eu tô olhando aí o pessoal se organizar. Tô com muita vontade de entrar nessa água também. Tô vendo meu amigo Plínio entrou lá. Meu Deus do céu, Plínio! Cuidado, Plínio! Cuidado, Plínio! Ai, meu Deus, chegou minha vez. Sou eu, mamãe, sou eu, mamãe, sou eu, mamãe. Eu. Venha, bicho. Aqui em cima dá assim, ó. Peraí, vou botar as minhocas aqui atrás. Aí, tudo listo. Vamos pegar aqui nosso caiaque, vamos remar para esse que é o maior lago aqui de Honduras. Aqui, ó. Eu aqui, ó.
Partiu? Ihu! Que lindo! E é lindíssimo esse lugar. A gente deu nosso passeio de caiaque até esse que é o maior lago aqui de Honduras, com 79 quilômetros quadrados. E uma coisa que me surpreendeu demais foi ver que toda a margem do lago é toda verde, toda com natureza, super exuberante, que na verdade é uma selva que cobre toda essa região. Essas cidadezinhas aqui, tem várias pequenas cidadezinhas que são fincadas no meio aqui dessa selva aqui de Honduras, que tem aí cerca de 10% de todo o seu território protegido, né? Que em formato de parques nacionais, onde não se pode destruir, onde se tenta conservar ao máximo a biodiversidade. E aqui ao redor já foram encontradas mais de 400 espécies de animais e 800 de plantas. É surpreendente, assim, acho que isso é uma das coisas mais legais de Honduras, né? Que é o país que eu já falei uma vez, mas aqui tem a maior floresta tropical do mundo, a que foi menos invadida pelo ser humano até hoje, né? Uma das mais intocadas, onde já foram encontrados animais que se acreditava que estavam extintos. Pra trás, ó. Você não vê que tá de mim? Não era isso que eu queria, era só ela. Dá uma lavada na pia, já aproveita a lava pascana ali. Dente mole, dente horrível. Tava querendo comprar um livro de interpretação de sonhos. Era 14, cara, eu sonhei, mas eu caí. Então tá nivelado, né, cara? Não sei se é a mesa. Chegamos lá no barco, cara, todos vocês querem isso. Depois desse dia árduo de pesca, estamos aqui reunidos com a galera. Todo mundo aí. Ihu, dá um salve. Ó, isso aqui é resultado da pesca minha e do Bruno, que fomos pescador. O Thiago e o Druida não pegaram nada, mas deram, assim, motivação. Verdade. Estamos fazendo aqui o peixinho. Pegaram minhoca, pô. Porra, pegaram minhoca. Ó, o Thiago é um bom caçador de minhoca, o Druida também. É. Dois bons caçadores de minhoca. Né, Brunão? Eles caçam minhoca, a gente pesca, pronto. Cada um na sua função. Ó, já fizemos dois aqui, esses aqui são os dois maiores. Esses aqui estão mais médios, né? Mas vai dar pra comer um petisco. Não deu almoço, mas deu um petisco pra janta. Não deu almoço nem janta dele, é só petisco. Pronto. Nossa pescaria está servida. Nossa. Menino pescou, cozinhou. Não, eu vou provar. Você tem direito a pegar uma. Ah, não. Provar de Mas tá bem gostoso. Mas é muito gostoso. Gostoso pra caramba. E aí, qual que é a avaliação do gosto do peixe? Maravilhoso. Tom perro. Uou. Nossa, pior que o peixe ele é muito bom mesmo. Nossa, o gosto dele é excepcional. Muito bem pescado, né? É. Claro. Bem pescado. Influencia no gosto. Com certeza, claro, cara. Evidentemente. O pescador. Bom mesmo. Sem gosto de barro, que geralmente peixe de rio tem, né? Que é um gostinho assim de terra. Bem bom. Ela mandava tudo. Desesperada. E às vezes